Bom dia, galera toda. Sugestão, Rei, estou liberando para você, então a gente volta em seguida, vamos lá. Bom dia, pessoal, todo mundo escutando? Daqui meio rouco. É o seguinte, eu tenho vários problemas à medida que a gente vai falando nos centros, né? E eu queria trazer isso à baila de novo, até porque dá margem a uma série de explicações do tamanho que se puder fazer, etc. e tal. E significa, traduzindo em miúdos, Jesus não é Deus. Entendeu? Olha só. Jesus não é Deus. E como misturam essas duas figuras? E isso é muito ruim, porque traz dúvidas lá do cerne da questão e demonstra que isso dentro da cabeça de muita gente ainda não está vivo, ainda não está esclarecido, né? Isso tem gente dentro do espírito. Se você pedir explicação e disser assim, me mostra a diferença, tem gente que se enrola até hoje, né? Então eu achei um tema interessante, inclusive tem até um livro chamado Jesus não é Deus, que é de Bezerra de Menezes, importância que isso tem. De qualquer forma, fica aí a sugestão para se abordar, ok, Zeque? Posso devolver o mic? Ok, beleza, estou passando o mic. Beleza, o Reinaldo deu o primeiro toque na bola aqui, a gente já começa então. É importante a gente lembrar que para nós, no meio espírita, a gente tem isso, embora com dificuldade para trazer alguma explicação, a gente tem isso com bastante clareza, principalmente como estudando os princípios básicos da doutrina, nós entendemos que existe um Criador e existem criaturas, né? Então, fazendo essa diferenciação, nós temos ali claramente que, independente de qual seja a qualidade, independente de qual seja o nível evolutivo, né, outro não. O nível evolutivo, Jesus continua sendo um espírito como todos nós. Mas quando a gente parte na história e entra nas tradições das religiões dogmáticas, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande. Primeiro porque é aquela ideia de que a presença de Jesus aqui no nosso mundo tornou-se especial por ser considerado como Deus encarnado. Então ele veio, Deus pessoalmente veio aqui ao nosso meio, participar aqui do nosso mundo, para ajudar na evolução, para ajudar na transformação das sociedades, das pessoas de um modo geral. Só que essa visão é uma visão que ela precisa ser entendida dentro do seu contexto histórico. Era uma época, quando foi trazida essa teoria, ou essa situação, quando o nosso planeta era visto como centro do universo. Então, o universo todo girava em torno do nosso planeta. Principalmente que pela limitação da nossa ciência, da astronomia, a gente tinha uma visão muito limitada com relação ao espaço. Da mesma forma que nós temos Deus, o Ser Supremo do Bem, encarnado aqui no nosso mundo, nós temos da mesma forma, como uma ideia paralela, o Ser Supremo do Mal também aqui presente no nosso mundo. Então nós temos Deus e o Diabo, duas personagens degladiando, né, debatendo-se entre si para tentar conquistar ali o domínio, o império sobre os homens. A partir do momento em que a ciência começou a evoluir, nós começamos a estender o nosso olhar para as profundezas do universo, vendo ali berços de galáxias, vendo nebulosas, vendo ali bilhões de estrelas centralizadas em bilhões de galáxias, a gente começa a se questionar como é que a gente pode imaginar que todo esse espaço ficaria desprovido de toda a atenção, de todos os cuidados de Deus que se encarnou apenas nesse nosso mundo. Então a gente já começa a fazer questionamentos. Mas normalmente quando se toca nesse tema, quando se fala em dogmatismo, dificilmente nós fazemos questionamentos, porque se torna um pecado, se torna uma heresia, né, se torna algo que é intocável. Então normalmente as pessoas têm muito medo de discutir sobre isso. E por outro lado, saindo um pouco dessa ideia de que Deus estaria encarnado, é colocado, por exemplo, como Jesus como Filho de Deus. Ou seja, o coloca como um filho especial, sendo que todos nós que
que somos também suas criaturas, seremos colocados então como filhos secundários, ou como filhos adotivos, ou coisa parecida. Então nós temos que entender que no universo, né, de todos os seres, nós temos aquele que cria e aqueles que são criados. Dentro dessa definição, tudo fica mais claro para todos nós. A importância de cada um, somos nós que damos, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com os valores que nós abraçamos. Agora, quando nós perguntamos para Deus quem é mais importante, Jesus ou eu, Ele vai dizer os dois, porque os dois são minhas criaturas. A diferença é que um é mais evoluído que o outro. Um é o irmão mais velho, o outro é o irmão mais novo. E dentro do entendimento da doutrina espírita, nós vemos que os estados geral acabam ocupando posições no universo das mais diversas. Então hoje nós conhecemos um que conseguiu demonstrar essa ele que encarnou aqui no nosso meio, Jesus. Mas os espíritos comentam conosco que mundos existem de espíritos puros. Então imaginemos assim, mundos constituídos de Cristos. Né? Lembrando que a definição de crística, de Cristo, no caso, é aquele que é o enviado, é aquele que é o especial. Então, imagina um mundo completo, cheio de Cristos, espalhados pelo universo, gerenciando mundos, gerenciando sistemas, gerenciando planetas. Então, nessa definição que a gente tem, é importante a gente tirar aquilo que nós entendemos como sendo dogma e como sendo lógica. O próprio Jesus, nos seus evangelhos, diz para nós que quando ele fala, né, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então ele não é Deus. E ele fala do Pai como ele também sendo filho. E todos nós somos filhos de Deus, então temos ali claramente agora a separação entre eles. E aí então, para poder entender como um espírito chega nessa condição, a gente começa então partindo de que todos os espíritos foram criados em determinados momentos. E essa criação, ela não é feita de uma forma diferenciada. Se nós pegarmos, por exemplo, a catequese católica, ela mostra como dogma que os anjos são criaturas especiais criadas diferentemente dos seres humanos. Isso é um dogma católico. Então a gente imagina que Deus criou os anjos e Deus criou o homem. E a gente pergunta então, se Deus criou o anjo como sendo um ser perfeito, como é que ele pode decair e se tornar um anjo do mal? Se ele é perfeito, ele não pode decair, porque ele já tem todas as virtudes desenvolvidas no seu mais alto grau. Mas então a fantasia, a nossa fantasia do modo geral, seja ela na literatura, seja ela na filmografia, seja ela nos temores que nós trazemos, acaba colocando dessa forma, mostrando então que foram feitas criações diferentes, baseadas num sistema onde Adão e Eva foram os primeiros seres, que a serpente representava o anjo do mal, que esses são anjos caídos, que os homens caíram no paraíso. Então, na verdade, isso daí mostra para nós uma mitologia em torno da criação do mundo, e cada sociedade, cada civilização tem a sua própria mitologia. Se nós pegarmos, por exemplo, os pigmeus da África, lá eles acreditam que o mundo foi criado porque as almas desceram do céu através de uma corda. Então cada sociedade tem ali a sua própria mitologia. E a mitologia da Bíblia, do Pentateuco, é para nós a origem dos seres humanos. Então quando a gente fala de Jesus, falamos como um espírito que, partindo do zero, como todo mundo, não é uma criatura especial. Ele então se desenvolveu pelas suas próprias experiências, pelas suas próprias conquistas, como nós chegaremos também nessa mesma condição. Porque ele mesmo já disse isso nas suas orientações, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, se eu nessa condição posso fazer o que ele faz, significa que eu tenho condições de evoluir e crescer para chegar onde ele chegou. Então, para nós que somos espíritas, essa definição é muito clara. Agora, é importante que a gente compreenda por que existe essa visão nas demais doutrinas religiosas. Porque é uma questão histórica, é uma questão cultural, é uma questão de interpretação, é uma questão de crença. Mas, independente da definição que se dê, o mais importante, isso não pode se tornar, por exemplo, um tema de divergência. Porque muitas vezes o debate fica, eu sempre tenho essa imagem, que Jesus passando assim numa fila, cheia de religiosos, um puxando a sua barba, outro puxando a sua roupa, outro puxando a sua perna, cada um querendo tomar conta, dizendo que é o detentor dos direitos autorais daquele personagem. Só que na verdade ele é o que é. Ele é o exemplo, ele é aquele que veio ensinar a humanidade a transformar os seus valores, e aí então cada um vai depois compreendendo, né, vai aumentando a sua compreensão, conforme vai estudando, conforme vai se libertando dos seus preconceitos, conforme vai se libertando dessas amarras
dogmáticas que infelizmente acabaram nos amarrando. Então não é blasfêmia, a gente tem assim, muito medo de blasfêmia, que se por acaso você não aceitar tal coisa, você vai para o inferno. Se eu disser assim, olha, eu não acredito em Deus, todo mundo vai chegar assim, vai olhar para mim e vai falar assim, como você não acredita? Você vai para o inferno. Bom, se eu não acredito em Deus, eu não acredito no diabo, eu não acredito no céu, eu não acredito no inferno. Então não faz diferença nenhuma. Aí a gente pergunta, mas Deus vai te castigar por isso? Espera aí, que Deus humano é esse que você está falando? Se Deus é a perfeição, a sabedoria e o amor mais puro, como é que ele pode ficar chateado porque eu disse que não acreditava com ele? Quer dizer que ele ficou magoado comigo? Quer dizer que ele não gostou do que eu falei? Então, na verdade, a gente está transformando Deus numa personagem humana, orgulhosa, vaidosa, simples. Então a gente não precisa ter medo de ter dúvidas. Eu posso questionar, olha, eu tenho dúvidas sobre isso, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus. E eles vão dizer para mim assim, olha, então fique tranquilo que um dia você vai entender. Sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de terrorismo espiritual, que infelizmente é o que a gente vê hoje nas religiões tradicionais. Se você não fizer isso, você recebe uma ameaça. Se você não fizer aquilo, você vai para tal lugar. Você vai para onde você construir a sua vida que vai determinar o seu destino. Eu posso não acreditar em nada e ser a pessoa mais generosa do mundo, enquanto que o outro acredita em tudo e não faz absolutamente nada. Quem é o privilegiado nessa história? A cada um segundo as suas próprias obras. Tudo isso na Florzinha, correntes via e-mail, pregações na televisão, a gente percebe isso, né, principalmente nesses canais que aparecem na televisão, que eles falam muito mais do inimigo do que falam de Deus. Eles citam o tempo todo, porque se você não fizer, o inimigo vai te perturbar, o inimigo está na tua família, o inimigo faz isso, e ninguém fala assim, Deus está ali te esperando. Então, na verdade, a gente cria uma mentalidade. A gente lembra sempre que é quase que uma lavagem cerebral, fala tanto no assunto que você acaba acreditando, e você se esquece que tem muito mais além daquilo. Se você pensar no diabo que está no fundo da terra, dessa forma, olha para as profundezas do universo acima da sua cabeça que você vai ver Deus. Não fica olhando para baixo, olha para cima. Daí então que a gente percebe, somos todos criaturas. Num processo evolutivo estamos lutando, gradativamente estamos aprendendo, estamos errando, estamos aprendendo com os próprios erros, e assim a gente vai crescendo. O Wagner colocou que eu sou complacente nessas pessoas que dizem ser filhos de outras criaturas, eles pensam que são melhores do que outro. Puro orgulho e preconceito, sem dúvida, Wagner. É a questão do privilégio, né? É aquela questão assim, olha, eu vou ser salvo e você não vai. Se é cada um segundo as suas próprias obras, então é melhor você mudar as suas obras. Porque com esse orgulho, com esse preconceito, você vai para um lugar completamente errado do que você imagina. Você vai se desiludir e muito. A Mari colocou para nós, né? Ontem estava conversando com os irmãos exatamente sobre isso. Os evangélicos dão mais atenção ao inimigo do que a Deus. E é exatamente assim. A gente anda muito olhando para baixo. Se a gente começar a olhar para cima, a gente vai ver completamente diferente. Vai ver um universo diferente, vai ver situações diferentes, aprendizados diferentes. A gente tem que abrir. Do contrário, a gente vai ficar preso nesse temor, nesse medo constante de errar. Só que o erro faz parte do nosso aprendizado. Eu tenho o direito de errar. Porque é o erro que vai me ensinar. É a lei de causa e efeito que vai me determinar. Coloquem isso sempre na mente de vocês, a cada um segundo as suas obras. Se eu erro, tenho oportunidade de acertar. Se eu acertei, eu estou construindo o meu caminho. Não há ninguém que vai se magoar, não há ninguém que vai se preocupar com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Cada um tem que se preocupar consigo mesmo. Então, o Reinaldo colocou para nós essa questão, né, de diferenciar que Jesus não é Deus, mas Jesus é um Espírito. Para nós isso é bastante claro. Mas é importante que a gente não coloque esses dogmas ou essas ideias como sendo um ponto de separação, um ponto de sectarismo entre as pessoas. Porque eu acredito e você não acredita, você vai deixar de conversar comigo? Você vai deixar de me dar um abraço? Isso para nós é de uma pequenez tão grande que a gente precisa quebrar esse preconceito. Aceitar as pessoas como elas são, não naquilo que elas acreditam. É por aquilo que elas são capazes de fazer. A Jandira colocou para nós lá em cima, minha filha cismou que queria ir para a igreja católica fazer catecismo. Eu disse, tudo bem. Olha, ela escutou horrores sobre ir para o inferno, né? E até a pobre da professora do catecismo dizia cada coisa que ela vinha assustada e não quis saber de tanto. Mas de tanto que a professora falava do inferno. Infelizmente é assim, a gente valoriza aquilo que é... O Reinaldo colocou, tem um filme aqui no qual ameaça matar o diabo com uma bíblia na cabeça, né? Pois é, né? Acontece. Deixa eu ver aqui, o Marquito colocou, né? Pergunta, como lidar, tem como dar uma opinião referente à pesquisa que você fez? 3 perguntas. Que pergunta que eu fiz, Marquito? Coloca para mim as perguntas que eu não lembro, por favor. Enquanto isso eu vou lendo aqui embaixo.
A Aninha colocou, veio aqui um casal de amigos e a filhinha deles, que são evangélicos, né? A menina disse para a Julinha que ao ver uma bonequinha Hello Kitty no quarto dela, né? Hello Kitty não é de Deus. E a mãe dela arrematou, Hello Kitty quer dizer, né? Alô e Kitty quer dizer o diabo, numa língua antiga, né? Língua bem antiga, tão antiga que desapareceu. Minha filha ficou chocada, né? Ela fui eu tentar explicar para a Julinha. É que na verdade eles mostram essa questão do consumismo, né? Essa ideia de fazer as coisas, né? Infelizmente é assim que acontece. Deixa eu ver aqui. Armando colocou, enquanto um homem toma a tribuna do Senado e diz que o mundo está perdido e pertence ao inimigo, nada irá mudar, pois o inimigo toma a culpa dos erros, né? Toma as culpas dos erros e isenta tudo de tudo. É muito mais fácil a gente fazer assim, né, Armando? Colocar assim aquela ideia, né, de que os outros são culpados pelas nossas próprias fraquezas e a gente deixar de assumir as responsabilidades. Quando a gente tomar coragem, a gente diz assim, olha, fui eu que errei, isso vai se transformar radicalmente. Tá? Totti, pode colocar, pode e deve. Tá? Hoje é nosso dia de tema livre, eu vou tentar organizar aqui as colocações de vocês para a gente ir respondendo pergunta, para não deixar ninguém de fora. Enquanto você elabora a pergunta que você colocou, tá? E o Totti também coloca a pergunta dele, Brás, repete para mim, por gentileza, a pergunta que você colocou lá em cima. Porque eu vi que você pôs uma pergunta lá, mas eu acabei me perdendo. Por favorzinho. Tá, vai pondo uma de cada vez que eu vou tentar responder rápido, tá? Pra gente ter espaço para todo mundo. Tá, mas coloca, Brás. É pesada, mas a gente carrega nas costas. Vambora. Kardec, quando algum espírito narrava alguma organização no mundo espiritual, ele jogava em stand-by nas revistas espíritas. Nesse caso, André Luiz não foi incumbido dessas revelações, como caso Hospital Cidade Nolim. Brás, essa pergunta que você fez, ela não é pesada, mas ela é sempre muito discutida. Tá? E foi por isso, mais uma vez, que eu já coloquei para vocês aqui, que a gente conversou em outra oportunidade, que eu tomei a iniciativa de fazer essa pergunta. Tá? O nosso amigo Marquito ajudou, levando essa pergunta para o grupo mediúnico lá do Centro Espírita que ele frequenta lá em Minas Gerais. Eu coloquei uma pergunta no Rio de Janeiro e passei para o Reinaldo, que me ajudou também com outra médium, e fiz essas perguntas para os 3 grupos. E os 3 grupos me mostraram que existem sociedades organizadas no mundo espiritual que até mesmo os próprios espíritos desconhecem. Então, quando a gente pega a codificação e procura essas questões, sem dúvida nenhuma a gente vai ter ali percebendo que Kardec foi muito cuidadoso para tocar nesse assunto. Então não houve afirmativa e não houve negação. Quando André Luiz trouxe para nós, através do Chico Xavier, essa informação, ela veio recheada de uma eu não diria fantasia, mas de um deslumbre muito grande. E esse deslumbre muitas vezes provoca polêmica. Então a gente tem que buscar outras fontes de várias obras que são escritas para perceber que todos eles estão tocando no mesmo assunto. Então foi aquilo que eu fiz. Se eu tenho dúvida com relação a isso e não achei nada aos próprios espíritos sobre isso. Onde vocês vivem, como é que é o lugar que vocês estão morando, se é que vocês moram em algum lugar, como é que é isso, como é que é aquilo. É a resposta que eles vão dar para a gente que vai fazer com que a gente crie uma base, uma ideia mais sólida, mais concreta a respeito desse assunto. Porque enquanto a gente ficar nos livros fazendo interpretações, a gente sempre vai errar. Porque nesse caso a gente faz interpretações. Né? Até porque muitas vezes é muito mais fácil a gente, por exemplo, acreditar. Né? Hoje a gente chegou a conversar essa semana sobre vida em outros planetas, né? Vida extraterrestre. E aí então, se a gente pegar, por exemplo, a codificação, fala sobre vida extraterrestre. A gente fala Kardec falando sobre Júpiter, fala sobre os espíritos falando sobre Marte. E de repente a gente acredita com muito mais facilidade em vida em outro planeta do que sociedades organizadas aqui no nosso planeta. Simplesmente porque está escrito. Mas e a lógica? Onde é que ela entra? Onde que está a pesquisa, a investigação? É nesse sentido que a gente deve levar. Então, através das pesquisas que eu fiz, com os espíritos que me responderam sobre isso, eu estou convencido de que elas existem. Esses moldes que são descritos para nós através de Manuel Filomeno de Miranda, através de Bezerra de Menezes, através de André Luiz, através de... que mais? São tantos os espíritos que falam sobre isso, você vai criando na sua mente, você vai construindo através das informações que eles vão fornecendo, com muito cuidado, com muita restrição, né? com muita atenção a respeito disso. Então, entendo que existem essas sociedades, entendo que existem essas estruturas, tenho uma ideia por aquilo que eles passam, mas eu não me fecho em cima de uma informação que foi passada, até porque é uma questão de interpretação pessoal. Você se lembra que a gente já falou sobre isso? Se todos nós formos para a África e todos nós voltarmos e começarmos a escrever relatório, cada um vai descrever um aspecto diferente.
Um vai falar da comida, o outro vai falar do ar, o outro vai falar dos animais, o outro vai falar da pobreza, o outro vai falar da cultura, cada um vai pegar um aspecto diferente. Então não dá para a gente criar uma visão geral baseada em depoimentos pessoais. A gente tem que formar um conjunto. Então é importante que a gente tome essa iniciativa. Se vocês participarem de grupos espíritas, tiverem ali grupos mediúnicos, levem essa questão. Porque os espíritos estão dispostos a responder. Pergunta assim, olha, tem uma dificuldade muito grande para entender sobre isso, o que vocês pensam e tal. E coloca essa pergunta para eles responderem. A resposta que eles derem vai ser avaliada por vocês mesmos. Isso eu fiz e isso eu me convenci. Né? Marquito colocou interessante, né, que algumas respostas dos espíritos eles também não sabem tudo, né? Principalmente ainda temos que evoluir muito para saber. Exato. Né? Inclusive uma das respostas que nós recebemos, né, foi exatamente sobre isso. Olha, há aqueles que ficam tão presos aqui à nossa sociedade terrena de encarnados que ele nem se dá conta de que existem essas outras estruturas, essas outras organizações, mesmos pela densidade, pelo apego que eles possuem, acabaram ficando presos nesse sentido. Então, Brás, é difícil eu chegar para você e falar assim, gente, vocês têm que acreditar a partir de agora. São coisas que vocês devem se convencer. Eu me convenci pelo método que eu tive. Vocês devem se convencer pelos métodos que vocês utilizarem. Né? Então, eu tive que tomar essa iniciativa, porque nos grupos que a gente falava, olha, eu estou acreditando porque me disseram, porque eu li num livro. E, na verdade, eu queria muito mais do que ler num livro. Eu queria que me falassem. E muitos já falaram sobre isso, não apenas essa pesquisa que eu fiz, mas também de orientações de outro médium que me trouxe várias informações de espíritos que relatavam o ambiente onde viviam. Então, se eles estão falando, então eles estão ali trazendo para nós informações que são coerentes, que são de médiuns diferentes, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, trazendo informações que falam a mesma coisa. É o método de Kardec. É um mini controle universal. E eu cheguei a essa conclusão. Vamos em frente? Beleza, Brás? Deixa eu ver aqui. Vamos em frente. Tá. Marquito, o que você tinha colocado, meu amigo, sobre essa questão? Tá, Dalina, eu já peguei aqui as suas questões, eu já passo para o pessoal aqui na sala, tá? Deixa eu ver aqui. Já respondeu? Então beleza, então. A Mia colocou. Tá, Totti, coloca sua pergunta também, meu amigo. Posso perguntar algo, Deve? Por que não existe quase nada na vida de Jesus depois dos 30? Depois não, antes dos 30, né? Porque depois dos 30 ele já está relatado exatamente no Novo Testamento, né? Porque eu li que Jesus aos 12 anos, aos 30, acho, tem muita coisa dele que não falam. Por quê? Não existem dados sobre isso. Importante a gente lembrar, Mia, é uma coisa muito simples, não tem muita polêmica, não tem muito mistério, não. Os evangelistas conheceram Jesus já na sua peregrinação, a partir dos 30 anos. Porque até então, como criança, ele viajava muito, ele se encontrava em mosteiros, ele se encontrava junto com grupos de essênios, por exemplo, em aprendizados. Quando ele começou o seu messianato, ele começou a ter contato com os evangelistas. Se foram eles que contaram essa história, eles só contaram a partir daquilo que eles viram. Daí então que a gente percebe a falta de informação que a gente tinha. Mas tem um livro que eu sempre recomendo, que é um livro muito interessante, chamado Harpas Eternas. Tá? É um livro mediúnico de uma médium argentina, que conta essa história da infância dele, né, onde ele esteve aprendendo, desenvolvendo ali as suas faculdades, porque afinal de contas, embora seja um espírito dessa envergadura, ele tem ali, então leia porque você vai encontrar muitas respostas ali. Tá? Ou pelo menos sugestões. Eu não coloco isso como sendo verdade, mas dá para a gente ter uma ideia de como era a criança que brincava na rua, embora ele trocasse informações e debatesse, né, nos templos com os sábios. Ele era uma criança que brincava no quintal de casa, que tinha ali as suas dificuldades, que precisava de orientação. Porque afinal de contas, num corpo físico como o nosso, as limitações são naturais. Então ele precisa da maturidade orgânica para adquirir também a maturidade intelectual. Embora nós tenhamos toda essa bagagem nossa aqui, basta você olhar para a criança, né, para um filho que você tem, para um parente, para um familiar próximo, alguém que você conheça, que tem ali um bebê. Olha para aquele bebê e perceba que aquele ali é um espírito imortal, que tem uma bagagem enorme de conhecimento, de valores também, mas que se encontra restrito naquele corpo. Porque dá a impressão assim, por Jesus ser um espírito puro, ele já nasceu falando. Já nasceu andando, não fez xixi na fralda, não babou quando estava comendo, não precisava de amamentação. Quando cresceu não brincava com as galinhas no quintal, não tinha cachorro. Todo mundo pensa isso.
E na verdade ele era um ser que se desenvolvia normalmente, que quando conseguiu adquirir essa maturidade intelectual, aí sim ele começou a demonstrar quem realmente ele era. Então mais uma vez a gente entra naquela história do dogma. Não, ele é perfeito. Ele é Deus encarnado, só que ele passou por um corpo físico. Como toda dependência orgânica que nós seres humanos temos, se ele não fosse amamentado quando era criança, ele teria morrido. Porque ele precisava de comida, ele precisava de cuidado. Então pensemos nele como sendo um espírito normal encarnado num corpo humano. E aí então que a gente vê, por que não há relatos sobre isso? Primeiro, um ponto polêmico a respeito dele também, Mia, é que a história tem muito pouco a falar dele. Só tem um relato, pelo que eu saiba até agora, um relato oficial da existência dele, que foi um soldado romano, um oficial romano, que relatou que tal pessoa estava em tal lugar que tinha essas características. E isso está registrado na história. Fora isso, não existe mais nenhum documento que prove a existência dele. Apenas dizendo assim, porque houve tal pessoa, o calendário foi criado a partir do nascimento dele e tudo mais. Daí a gente vê a quantidade de dificuldade que a gente tem para poder falar de alguma coisa que a gente tem pouca informação. Né? A mesma coisa também, Suzana, mas ela sabe de onde? Quem passou essa informação para ela? Se os evangelistas que relataram tudo isso, tudo que eles passaram está nos evangelhos. E quem é a fonte especial da maçonaria que trouxe uma informação que ninguém mais sabe? Então sejamos assim bem cuidadosos nesse sentido, para a gente não se deixar levar pela fantasia ou para aquela coisa assim, olha, eu tenho uma informação que ninguém tem. Então a pergunta é, qual é a sua fonte, de onde você trouxe, como foi comprovado? É a lógica que nos leva a esse equilíbrio, principalmente. Né? Isso é que é mais importante. Tá certo? Né? O Brás colocou exatamente essa daí, Brás. Né? É aquela carta encontrada na Europa, muito convincente, em que o imperador romano narrou que ele era Tibério César. Né? Então era alguém de Roma que narrou assim, que fez até a descrição dele. Né? Se a gente tivesse tido esse tema antes, até teria falado. Tá? Mas é mais ou menos nesse sentido, por isso que a gente tem muitas dificuldades para coletar essas informações. Então, ou são informações mediúnicas que chegam, aí a gente já tem que colocar pelo crivo da razão, quem é o médium, quem foi o espírito que relatou, qual é o controle que a gente pode ter sobre essa informação, como é o caso desse livro, Harpas Eternas, né? Para a gente poder saber exatamente se é a história, qual é a fonte histórica, quem que trouxe e tudo mais, para a gente não se deixar levar pela fantasia. Porque não tem comprovação do corpo. Agora a ciência está fazendo ali uma investigação a respeito do túmulo misterioso de Jesus que foi encontrado, o túmulo perdido, né, que até o National Geographic fez ali uma pesquisa e começou a encontrar alguns símbolos, aqueles túmulos familiares e coisa e tal. Está cheio de documentários sobre isso. Mas a gente percebe o quê? Que todos esses documentários foram patrocinados por instituições religiosas. E daí então a gente pega, e aí, eu vou acreditar naquela religião que está dando essa sustentação? Essa que é a grande dificuldade que a gente tem. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Né? O Armando colocou, né? O controle universal não é possível, né? Pois não há quem não tenha um certo conhecimento sobre um assunto. Inclusive, Armando, nessa pesquisa que eu fiz, foi até com o grupo do Marquito, os espíritos colocaram isso. Eles chegaram assim, olha, você não precisa mais perguntar sobre isso que todo mundo sabe. Mas essa informação está correta. Então é assim que a gente vai estudando, vai se aprofundando cada vez mais, né? Mas é importante que a gente tenha, pelo menos nos temas polêmicos, a gente debater sobre isso, né? Na época de Kardec não poderia acontecer essas influências por médiuns não se conhecerem, e estavam muito distantes uns dos outros, né? Não existia nem telefone na época, né? Sendo que também Kardec analisava todo o documento que vinha em suas mãos usando a racionalidade. E hoje se publica tudo sem análise prévia, né? O dinheiro é o que conta. Sim, hoje você qualquer dinheiro que você tenha já é o suficiente para você publicar um livro com a informação que você tem. Né? Então a gente tem ali, né, esses debates interessantes a serem promovidos. Né? Vamos em frente então. Tá? Deixa eu pegar aqui em cima que o Totti colocou para nós. O que é melhor no momento da autoobservação, reprimir uma atitude negativa ou devemos deixar se manifestar para que possamos observar mais atentamente o modo dela se manifestar? A gente tem que ser previdente. Né? É importante tudo aquilo que a gente tenha uma oportunidade de analisar, mais ou menos como um jogo de xadrez. Eu gosto muito de colocar esse exemplo. Um enxadrista, quando vai participar de um torneio, de uma partida, ele faz uma previsão de 5 lances depois do seu. Então ele pensa assim, vou movimentar essa peça, e o outro vai fazer essa peça, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então a gente tem que primeiro estabelecer valores. Quais são os meus valores? Até onde eu posso ir? Até onde eu estou infringindo essa lei?
Se eu fizer isso, de acordo com a minha tendência, quais serão as consequências? É exatamente esse lance do xadrez que eu comentei com vocês. E a gente começa então a prever as consequências. Se eu fizer isso, vou ter isso como retorno. Se eu falar aquilo, vai acontecer tal coisa. Reprimir, porque a repressão sempre gera infelicidade. A repressão sempre gera conflito. Mas a gente tem educação, essa é a diferença. Não reprimir, mas educar. Mais ou menos como Emmanuel fala no seu livro Vida e Sexo, quando ele diz para nós assim que muitas vezes a preocupação que as pessoas têm com relação à sexualidade é você reprimir e proibir. Olha, não faça porque isso está errado, não faça porque isso é pecado, não faça por isso, não faça por aquilo. A orientação que ele dá para nós é muito clara. Olha, você não tem que reprimir, você tem que educar. Para que você saiba utilizar isso de modo equilibrado, para que você consiga ser feliz vivendo dessa forma. Então, no caso, por exemplo, de uma doutrina como a nossa, ela não tem proibição de absolutamente nada. Ela não te proíbe de agir, ela não te proíbe de fazer nada, mas ela te demonstra responsabilidades e te alerta das consequências. E se você tomar a decisão de fazer porque você tem um livre-arbítrio, você assume as consequências. Então é importante que a gente busque esse processo, que eu sempre coloco para vocês naqueles 3 passos. O primeiro passo que a gente tem, né? Deixa eu ver aqui. O queijo que você colocou? Tá, 3 passos. Primeiro você tem que saber o que é certo e o que é errado. Através dos estudos você faz isso. Você começa a saber o que é vício, o que é virtude. Por exemplo, você pega um texto, o que é a caridade, o que é a paciência, o que é o egoísmo. Então você começa a definir as coisas. Após essa definição, a gente passa para o segundo passo, que é começar a buscar dentro de nós o que existe de positivo, o que existe de negativo. Então a gente falou sobre caridade, orgulho, vaidade, egoísmo. Dentro de mim existe caridade, orgulho, vaidade, egoísmo? A partir do momento que eu identifico, eu começo então a trabalhar. O que eu preciso desenvolver, o que eu preciso educar, o que eu preciso transformar. E é assim que a gente vai crescendo. A psicoterapia hoje ela é muito eficaz nesse sentido, porque ela promove o autoconhecimento de uma forma muito interessante. Quando você junta esses valores filosóficos que você tem, por exemplo, que entende lei de causa e efeito, ele não busca apenas felicidade, ele busca a educação do espírito. Dora Encontre, que foi citada um pouco mais acima, que é uma grande educadora, né, ela é pós-doutoranda, ou pós-doutora em pedagogia espírita, ela não fala de uma pedagogia para você ensinar na escola. Ela fala da pedagogia do espírito, porque esses ensinamentos servem para que ele possa se transformar. E aí então quando a gente começa a estudar, a se analisar, a aprender e tudo mais, tudo fica muito mais simples. Eu não preciso forçar a minha natureza, mas eu direciono a minha natureza. Essa é a diferença. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Exatamente, a Nina colocou, né, se quisermos progredir, devemos conhecer essas leis naturais, que por coincidência a gente está estudando. Né? E no momento em que nos inteiramos dela, temos o dever de cumpri-las. Né? Dever pela responsabilidade, não dever pela obrigação. Porque essa liberdade nossa, ela é simplesmente inquestionável. Né? Isso é que é mais importante. Bom, beleza então, Totti, tudo bem? Podemos passar? Qualquer coisa você coloca para nós aí de novo. Tá, eu perguntei pois existe uma certa neurose entre os estudantes espiritistas que simplesmente bloqueiam seus impulsos, simplesmente por bloquear, sem ter uma compreensão mais profunda. É aquela história que a gente coloca, né? A educação tradicional, de um modo geral, é assim. A educação diz assim, olha, você não pode fazer senão você apanha. E as gerações foram se sucedendo, as gerações foram se transformando, mas o comportamento se manteve, ele apenas ficou mascarado. Então a melhor forma de você aprender alguma coisa é você reprimir, controlar e apanhar. Sendo que na verdade o processo é exatamente outro. E a gente está passando por essa mudança. É importante que ela aconteça. Que a gente tenha esse entendimento, que a gente comece a fazer uma modificação gradual, mas por esse processo de educação, não de repressão. Né? Deixa eu ver aqui, tá rapidinho. Tá certo? Deixa eu pegar aqui então o que a Dalene tinha colocado para mim, pessoal. Falou aqui em cima sobre personalidades múltiplas, se elas são possessões, se sim, se são várias, né? E ela me trouxe aqui uma citação, que eu vou até fazer a leitura, a citação de um artigo que foi publicado por um professor da Universidade de Duell, nos Estados Unidos. Ele lançou um artigo, ou está trazendo uma teoria interessante, em que ele vem sendo citado como um concorrente ao Prêmio Nobel da Paz bastante
interessante. Então aqui ele fez uma citação sobre patologias, né? Então ele colocou o seguinte para nós aqui, nesse artigo. Foi uma publicação na revista Planeta, agora do mês de agosto de 2011. Então ele é considerado um dos mais importantes cientistas do meio científico. O nome dele é Miguel Nicoleles, e ele é do Norte, tá? E está fazendo um projeto social muito bacana e tudo mais. Nesse artigo, então, tá, Darlene, você está aí? Me dá um ok, por favor? Só para saber se você está acompanhando. Vamos lá, beleza? Então vamos lá. A pergunta ele colocou pergunta para nós, né? Alguns tratamentos, né, principalmente ele falou sobre essa questão da neurociência, e ele fez uma citação sobre deficiências físicas e o poder mental, no caso, né, uma tecnologia norte-americana que vem sendo desenvolvida para fazer com que os estímulos elétricos do cérebro possam se transformar em ações no computador. Então movimentar o mouse, abrir e fechar uma janela, simplesmente com estímulos elétricos do cérebro. E ele perguntou então se esses tratamentos devem ajudar a romper o estigma das doenças. Ele respondeu: essa é uma das razões pelas quais escrevi esse último livro, para mostrar que o que a gente chama de normal e anormal é separado por uma fronteira muito tênue. E muito rápido um cérebro dito normal evoluir para um estado patológico. Para um de nós ficarmos esquizofrênico não é preciso muito. E a revista perguntou: é um processo químico? Ele respondeu: entre outras coisas. No frigir dos ovos, tudo se resume a uma mudança de balanço de neurotransmissor e de atividade elétrica no cérebro. A gente percebe que são pequenas as variações que levam você a ouvir vozes, ter delírios. Nos dias de hoje, aliás, a humanidade curiosamente é dominada por 3 esquizofrênicos que ouviram vozes, olhavam para o céu e achavam que alguém estava falando com eles. A revista perguntou: quem são? Ele colocou Jesus Cristo, Maomé e Abraão. Muito provavelmente os 3 precisavam de Aldol, que é uma medicação para a esquizofrenia. É arbitrária qualquer classificação que defina as bordas da normalidade. Cada vez mais a intolerância e o preconceito esculpem essa borda com seus interesses próprios, ideológicos e políticos. Quando você vê o cérebro por dentro e começa a entender o que acontece, parece que é fácil ir de um lado para o outro. O Planeta perguntou: você falou de 3 símbolos religiosos. Você é ateu? Ele respondeu: sim, mas acho que a religião faz parte do sistema nervoso. Como o cérebro é um simulador de realidade, ele cria um modelo e uma ilusão de realidade para cada um de nós. Ele precisa de uma história, de onde viemos, como começou o universo e tudo mais. E aqui então, aí depois continua o artigo, que já sai um pouco desse assunto, mas o interessante é que quando a gente começa a observar a opinião da ciência, né, porque a Darlene me perguntou aqui se por acaso, deixa eu pegar aqui, Darlene, que você colocou, tá aqui, você perguntou, né, que essa é a opinião da ciência, tal, que você respeita a opinião da ciência. Antes de falarmos sobre ciência, é importante a gente falar sobre a opinião de um cientista, tá? Quando você fala, no caso dele, ele se colocou como um ateu. Isso já é, independente de qualquer opinião ou qualquer ideia preconceituosa, já traz para nós, né, essa visão sobre você não acreditar na existência do espírito, que tudo, na verdade, parte de reações bioquímicas do cérebro. E é assim que hoje a ciência acaba vendo a personalidade, o indivíduo. Então tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você desenvolve em termos de criatividade, nada mais são do que reações bioquímicas. Isso porque a ciência, para poder provar alguma coisa, ela precisa de subsídios. E como Kardec colocou isso no seu livro O que é o Espiritismo, quando ele falava sobre a opinião da ciência a respeito do espírito, ele dizia o seguinte, que a ciência perdeu o controle dessa prova, dessa necessidade de provar a existência do espírito, porque você não consegue controlá-lo no laboratório. Não conseguindo controlar no laboratório, você não tem como argumentar, você não tem como falar se é certo ou se é errado. E ele coloca uma questão muito interessante, ele diz: a ciência, falar de espírito não é da alçada da ciência, porque foge do seu controle. Para isso é preciso desenvolver uma ciência nova. E aí então ele, pela metodologia que ele utilizou para mostrar a existência do espírito, ele ele trouxe para nós indícios
É importante que a gente tenha essa visão. Já comentei com vocês outras vezes que Raul Teixeira fez uma palestra num congresso do Maranhão, o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, em que ele falava exatamente disso, o espírito e a ciência. E eu lembro até do rosto dele, porque isso foi transmitido pela internet, lembro até do rosto dele. Ele levantou a sobrancelha e disse assim, tem muito espírita falando bobagem por aí, dizendo que a ciência provou a existência do espírito. E não provou. Então, na verdade, o que nós temos são opiniões pessoais. Eu tenho, por exemplo, um cientista que ele pode ser espírita, um cientista que pode ser evangélico, um cientista que pode ser católico, um cientista que pode ser ateu. E eles emitem suas opiniões pessoais a respeito das religiões. E quando nós começamos a conversar sobre essa questão de falar de religião e falar de interpretação do cérebro, nós falamos de crenças, nós falamos de fé. Mas, na verdade, o assunto que nós estamos trabalhando é exatamente isso, são os espíritos. Assim como fizeram com a Bíblia. Só que a Bíblia fizeram o contrário, Reinaldo. A Bíblia fizeram o seguinte, trouxeram um livro escrito previamente com o selo do sagrado e a gente procura então acreditar na Bíblia procurando à nossa volta aquilo que possa ser aceito, aquilo que possa ser condizente. Nós temos, por exemplo, cientistas evangélicos que procuram provar que, por exemplo, o dilúvio aconteceu, que Adão e Eva foram os primeiros seres. Cientistas que têm mestrados, que têm doutorados, que estão buscando investigações para provar que houve o dilúvio. Né? Então a gente vê assim que foi o processo contrário. Já Kardec pegou primeiro dos sinais que apareciam, daquilo que acontecia à sua volta, e ele começou então a evoluir essa nova ciência, partindo dessas observações. Então ele vira mesa girando, mesa respondendo, gente vendo espírito, gente falando de coisa que não conhece, falando isso, falando aquilo. Ele começou a formar um corpo doutrinário através de uma metodologia científica para trazer para nós uma nova ciência, que tem um objeto de estudo, que é o espírito. Então, nesse caso, quando se fala desse cientista, eu já vou chegar no assunto que você pediu, Darlene. Quando se fala desse cientista, nós falamos o seguinte, que ele dá a opinião dele como um indivíduo. Ele é ateu, ele não acredita em nada, ele acha que a religião é uma necessidade que o cérebro tem. Mas a partir do momento em que você começa a analisar os fatos, os fenômenos que se encontram à sua volta, nós saímos daquela questão da opinião pessoal e entramos no raciocínio, entramos na lógica. Então ele dá a opinião pessoal dele e diz que é o cérebro que cria tudo isso. Então significa que, se por acaso o corpo físico morrer, por causa de um acidente, por causa de uma doença, seja lá como for, o indivíduo deixa de existir? Na opinião dele, sim. Tudo aquilo que você sente, toda a sua criatividade, a sua inteligência, o seu conhecimento, os seus sentimentos simplesmente desaparecem porque o seu cérebro parou de funcionar. Essa é uma opinião dele. Então é difícil a gente entrar num debate para tentar provar para ele que o espírito existe, que ele está errado, da mesma forma que ele está errado querendo provar que o espírito não existe porque ele não acredita. Então ele deu uma opinião pessoal dele a respeito disso, de falar de esquizofrenia. Então, alguém que ouve voz, por exemplo, Chico Xavier, várias vezes foi no passado, vai com Deus, Zeca, bom dia, foi no passado e continua sendo taxado como esquizofrênico, porque ele ouvia vozes e via coisas. E falavam que tudo aquilo que ele escrevia era coisa da cabeça dele. E aí então a gente tem os especialistas da psiquiatria, temos ali os pseudo-especialistas da paranormalidade, temos ali os especialistas da religião, citamos, por exemplo, o Padre Quevedo, o Padre Quevedo, por exemplo, não fala de Chico Xavier na questão moral, porque ele diz que é realmente um homem de bem. Mas todos os fenômenos que são registrados, a parapsicologia pode explicar. Porque ele capta pensamento, é materialização de pensamento, são ideias que são percebidas através da telepatia. Então são sistemas, como diz Kardec. Cada um tem o seu próprio sistema para explicar isso. Desse cientista, a esquizofrenia é um sistema. Mas a partir do momento que você fala de coisas que você não conhece, a respeito da vida dos outros, que traz informações que só aquela família sabe, já quebra esse sistema. Quando você fala da psicanálise, da parapsicologia, é a mesma coisa. Informações que fogem a essa questão. Mesmo que você fale sobre telepatia, telecinesia, psicopirogenia, que são fenômenos que são anotados pela parapsicologia, chega uma hora que você não consegue explicar determinado fenômeno. E aí então são sistemas que vão sendo criados e vão sendo quebrados também. Mas por causa desse cientista, a Darlene perguntou o seguinte, né? Deixa eu ver aqui.
a Darlene perguntou o seguinte, né? São termos simples, Mia, que são fenômenos, né? A psicopirogenia, por exemplo, a psico significa mente, pirogenia significa fogo. São aquelas pessoas que provocam fogos espontâneos. A telecinesia, tele, distância, cinesia, movimento. Então é movimento à distância, aquela pessoa que olha assim e movimenta alguma coisa. A telepatia, tele, distância, patia, pensamento. Então são vários nomes que são colocados, mas isso é tudo rótulo. Tá? Não esquenta a cabeça com essas coisas não. Mas a Darlene perguntou o seguinte então, personalidades múltiplas são possessões? Quando a gente fala sobre personalidade múltipla, né, naturalmente nós não somos especialistas para falar disso, a gente recorre a textos que trazem para nós essa abordagem. Ele diz assim que essa questão da personalidade dupla ou múltipla é chamado transtorno dissociativo de identidade. E esse transtorno dissociativo significa que personalidades dentro do mesmo indivíduo acabam depois não se unificando. Eles mostram, por exemplo, que a criança, no início do seu desenvolvimento neurológico e até mesmo psicológico, ele traz dentro de si diversas personalidades. Mas conforme a educação, conforme a convivência, essas personalidades vão se unindo. E aí então forma aquilo que o indivíduo é. E uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou, por exemplo, que muitas pessoas que trazem esse transtorno dissociativo, né, outro Dark, bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. As pessoas que trazem esse transtorno dissociativos, que podem ser homens, que podem ser mulheres, que podem ser crianças, que podem ser jovens, várias pessoas falando ao mesmo tempo, muitas vezes personalidades que se conhecem, e isso se tornou para nós assim, um tema de filme muito bom. Quantos filmes vocês já assistiram com dupla personalidade? Alguém que tem aquela cara de santo, aquela cara de coitadinho, e de repente no calar da noite ele se transforma num assassino sanguinário. Aí ele diz assim, mas não fui eu que fiz, foi ele. E coisa e tal. Aí vem aquela questão da amnésia. Né? Então os filmes exploram isso, da mesma forma que exploram a psicologia humana, exploram também a espiritualidade, que são temas assim, fartos para a gente poder criar ideias. Né? Mas mostra, por exemplo, que eu queria colocar para vocês, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que tratava de pessoas que traziam esse transtorno dissociativos. E nessas pessoas que buscavam, dizia, por exemplo, que 4% da população ia a psiquiatras em busca de tratamento, porque sofria desse transtorno dissociativo. Dessas pessoas, 98% a 95% eram pessoas que sofreram abusos quando eram crianças, abusos sexuais, sofreram violências, e por causa desses traumas na infância, essas personalidades não se juntavam, não se unificaram. E aí então a pessoa cresceu com esses bloqueios separados nessas, né, cada personalidade demonstrando ali um caráter. Aquele que é bonzinho é o aspecto bonzinho, o aspecto bondoso dele. Aquele que é mais agressivo é o aspecto bondoso da sua personalidade. E nós somos assim hoje. Ora nós somos bons, ora nós somos mais agressivos, ora nós somos temerosos. Nesses casos, cada personagem desse indivíduo forma uma personalidade. E aí são pessoas separadas, que têm nome, que têm história e tudo mais. Muito bem, isso é estudado pela ciência. São transtornos que podem ser algum problema neurológico que o indivíduo tenha, ou um problema psicológico. Muito bem, essa é a visão da ciência. Quando a gente entra para a questão espiritual e começa a estudar, por exemplo, a influência espiritual, os processos obsessivos, mais uma vez, que a ciência não endossa pelo fato dela não ter como provar, então ela não considera. Mas como a gente estuda sobre o espírito, percebe a sua presença, daí então é muito importante a gente entender que há essas influências por um lado, mas também há essa questão da patologia. Nós fizemos um estudo aqui, uma entrevista aqui na nossa sala, com o Dr. Alexandre Moreira Almeida, né, que inclusive é lá do trabalho, né, lá do centro que o nosso amigo Marquito trabalha. Né? E aí, então o Dr. Alexandre trouxe para nós, ele é doutor em psiquiatria, e ele desenvolveu uma tese de doutorado que falava exatamente sobre isso, a condição mental do médium. Então ele veio aqui, a gente conversou com ele, apresentou um monte de argumentos, ele trouxe muitas explicações interessantíssimas para nós, e o trabalho dele dizia o seguinte: o meu trabalho não é provar a existência do espírito, mas o meu trabalho é mostrar que os médiums são psiquicamente saudáveis. Porque se você pega alguém que tem um transtorno mental e você fala que ele é médium, como é que você vai garantir que aquela mediunidade é legítima ou que ele está criando, fantasiando? E aí, então o trabalho dele foi isso. Pegou então ali questionários avaliativos,
aqui em São Paulo, distribuiu entre vários médiums, cada um respondendo, cada um dando a sua entrevista, cada um falando e acontecendo, e mostrou que desses médiums entrevistados, todos tinham uma vida socioeconomicamente saudável, emocionalmente saudável, e que aquele fenômeno não era fruto de um transtorno. Essa é a diferença. E aí, então, essa é uma análise da psiquiatria. Então, já que você não pode provar a existência do espírito, você pode provar pelo menos a saúde do médium. Então, nesse caso, falar de obsessão é uma situação muito problemática para a ciência. Mas esses transtornos de personalidade, dissociativos de personalidades, podem ser causados também por processos obsessivos. De repente eu estou na minha casa, vocês já devem conhecer história, vocês já devem ver alguma coisa a esse respeito, que de repente você está na sua casa, aí você acorda com uma cara diferente, falando de um jeito diferente, falando de coisas que ninguém conhece. Sempre tem essas histórias, né? São ótimas para a gente contar assim à beira de uma fogueira numa noite de inverno. Porque eu estava na minha casa, aí tinha lá uma pessoa que de repente acordou e começou a falar um monte de coisa diferente lá e depois voltou ao normal. Aí você fala assim, peraí, aquilo é um transtorno dissociativo ou aquilo lá é um processo obsessivo? Se ele for médium e for constatada a influência espiritual, aquilo é uma personalidade extracorpórea e não uma dissociação de identidade. Né? Muita gente tem essas histórias, Totti. Se a gente fosse sentar para contar, cada um ia contar uma história mais aterradora possível. A gente ia ficar com medo um do outro depois. Né? Então o que foi colocado para nós? Filhinha, chegou? Bom dia, filhinha deve estar lá em Salvador agora. Então o que a gente vê, Darlene, que você comentou, se elas são possessões, se a gente abranger a nossa visão e entender que não possessões, mas obsessões, né? São processos obsessivos, né? Se a gente pensar assim que essas personalidades elas têm fundo psicológico, sim, elas podem ter fundos psicológicos e tem tratamento para isso. Agora, elas têm fundo espiritual? Também tem. Mas a ciência não leva em consideração esse aspecto espiritual. Até porque essa questão de fé, muitas vezes, dependendo da intensidade da minha fé, eu posso, inclusive, ter esse tipo de transtorno, dizendo que um santo falou comigo, que um anjo falou comigo, que eu ouvi vozes que disseram isso. Tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, olha, eu cometi aquele assassinato porque uma voz disse que eu tinha que fazer isso. Muitas vezes pode ser realmente uma influência espiritual, que leva a pessoa ao suicídio, que leva a pessoa à loucura. Se você vai nos manicômios, por exemplo, hoje, grande parte das pessoas que estão hospitalizadas são pessoas doentes psiquicamente. E não são pessoas que necessariamente são pessoas que são médiums. E não necessariamente pessoas que têm transtornos psicológicos. Então tem pessoas que falam que ouvi vozes, que viram, que aconteceram. Isso pode ser uma realidade, quando a gente considera, por exemplo, a existência do espírito. Agora isso pode ser também um transtorno psicológico, que infelizmente a saúde mental, o estresse, o nível de estresse que as pessoas têm, as dificuldades que enfrentaram na sua própria história, as patologias que elas acabam sofrendo, isso cria essa dissociação que acaba fazendo com que ela demonstre personalidades diferentes. Digamos assim, é um recurso que o nosso organismo tem, o nosso psiquismo tem, para poder se proteger. Então ele se fecha e começa a criar saídas, fugas. E essas fugas muitas vezes se dão através. Muitas vezes ele surta, faz aquele acesso de loucura e tem que ser hospitalizado e coisa e tal. Muitas vezes ele cria personalidades para poder justificar as suas ações. Deixa eu ver aqui. Ou a pessoa que viu tudo. Não é possível sim, Mia. É possível sim desde que você tenha recurso para isso. Desde que você tenha sensibilidade para poder demonstrar isso. Inclusive, são muitos os relatos que chegam, não apenas nessa questão de você ir num velório, num cemitério, mas num hospital, numa escola, de você ir numa casa. Se você é médium, você pode ver tudo isso. Agora, se o espírito do morto está perto ali, do desencarnado, se ele está ali perto ou não, já é uma outra história. Porque muitos espíritos, após o desencarne, continuam ali junto aos seus corpos físicos. Já outros, a partir do momento que ele se desvincula, ele já simplesmente se separa e segue para outra direção. Tá legal? Então, Darlene, eu respondi uma das suas perguntas, vou voltar um pouquinho aqui no texto agora. Deixa eu ver o que foi colocado para mim aqui em cima. Eu sei que tem gente que colocou pergunta aqui na área de texto. Clauclio colocou uma pergunta para nós lá em cima. Deixa eu ver aqui. Quando lemos que o perispírito é semimaterial, podemos entender que ele tem órgãos
claro que não os mesmos do corpo físico, que reorganizam o seu sistema. Deixa eu ver assim, calculo, tá aí. Foi essa pergunta que você fez, não foi isso? É essa mesmo? Vamos lá? Sim, né? Muito bem. Essa é uma pergunta interessante, que inclusive ela foi até tratada no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e ela traz para nós uma situação interessante, porque ela, durante um estado de catalepsia, porque ela sofria as crises catalépticas com uma certa frequência na sua vida, e ela teve ali uma crise das mais intensas, em que ela ficou 2 meses desacordada. Que se a família não tivesse conhecimento que ela sofre desse transtorno, ela provavelmente teria sido sepultada, como quase o foi quando era nenezinha. Ela estava já no caixãozinho, preparando as rendinhas em volta quando ela começou a chorar. Então, numa idade já madura, ela ficou durante 2 meses disso. E nesses 2 meses, ela teve uma experiência espiritual muito intensa. E essa experiência dizia o seguinte, que ela viu o seu suicídio na encarnação anterior, teve contato com sensações, teve contato com outros espíritos e tudo mais. Inclusive vendo o seu próprio corpo. É aí que a gente quer chegar. Então ela relatou o seguinte, eu vi o meu corpo deitado naquela cama, e eu pude ver os meus órgãos, não apenas os meus órgãos físicos, mas os meus órgãos do meu corpo perispiritual. E ela explicou por quê. Porque dá a impressão assim, nossa, que loucura. Quando os espíritos dizem para nós que o perispírito se conecta átomo a átomo, célula a célula do nosso corpo, ele vai tomando um formato. Então o nosso corpo perispiritual, quando estamos encarnados principalmente, eles sofrem essa influência do corpo físico, porque eles mantêm essa mesma conexão. Então, por acaso, o meu corpo, o formato do meu corpo, 2 pernas, 2 braços, a cabeça e o tronco, o meu perispírito tem esse mesmo formato. Só que internamente, eu tenho meu coração batendo. E eu tenho essas energias, essas conexões energéticas do meu perispírito, também com o meu coração. Daí é interessante quando a gente fala em cirurgias espirituais. Quando você vai, por exemplo, num centro, aí então o centro diz o seguinte, tchau, vai com Deus, André. Quando o centro diz o seguinte, olha, você vai lá e nós vamos fazer uma cirurgia na sua cabeça para você curar determinada doença. Às vezes tem pessoas que passam por epilepsia, pessoas que têm ali depressão, ansiedade, alguns tipos de transtorno, vão a esses centros espíritas fazer essas cirurgias espirituais, e os espíritos então fazem cirurgias no cérebro dele. E a gente pergunta, mas como é que ele pode mexer no cérebro dele se ele não sentiu nada? Que na verdade ele está tratando do perispírito. Que essas energias perispirituais, né, ou seja, dos fluidos perispirituais, entram em conexão com o cérebro físico e aí promovem essa alteração. Lembrando que toda doença parte da mente, vai para o perispírito e afeta depois o corpo físico. Se não for um acidente, que você chegou lá e se cortou e acabou perdendo, por exemplo, um membro do seu corpo, por causa de uma mutilação, toda doença parte de dentro para fora. Então o perispírito se desorganiza e provoca essa alteração nas células orgânicas. Então há essa influência. Então, quando a gente pergunta, o perispírito, nosso corpo perispiritual tem órgãos? Tem a partir do momento que ele está conectado com o corpo físico. E cada parte do seu perispírito organiza e controla esse corpo físico. Por isso, então, as cirurgias espirituais são realizadas. Essa explicação de Ivone do Amaral Pereira é muito interessante, porque traz para nós essas considerações. Mas e a partir do momento em que o espírito está desencarnado? Essa é uma outra questão. Quando ele está desencarnado, ele começa então a plasmar, ou seja, a criar mentalmente aquilo que ele acredita existir. Então ele cria essas ideias. Né? Isso vai inclusive ao encontro de uma das perguntas que a Darlene fez sobre a questão das mutilações, se por acaso o espírito sofre essa influência. Né? Cálculo colocou para nós aqui, né? Isso são propriedades, ele é elástico, expande, beleza, né? Mas minha dúvida é semimaterial, é orgânico? No caso é semimaterial, é energético. Tá? A gente fala de energias e fluidos que estão ali concentrados. A gente não fala de organismo. O organismo, pela própria definição, ele depende de células, depende de fluidos orgânicos, que são específicas, que é o nosso corpo físico, que é material. No caso do perispírito, ele toma aquele formato em energias, digamos assim. Tá? Então ele controla aquele corpo, ele controla aquele órgão, controla aquela região do seu corpo físico, simplesmente por fluidos e por energia. E por estar conectados, ele acaba tomando aquele formato. Mas não necessariamente você diz assim que ele funciona como um corpo físico. Você pode fazer um transplante de órgãos fluídicos? Não.
Não porque o fluido simplesmente se desfaz a partir do momento que ele perde o controle. A gente fala de fluido cósmico universal. É a minha mente que direciona aquele formato. A partir do momento em que ele deixa de ter um controle mental para ter aquele formato, ele simplesmente se dissipa na natureza. Tá certo? Eu não sei se respondi claramente essa pergunta. Tá, mas depois é que infelizmente a gente acabou assim não tendo o material aqui à disposição para poder trazer claramente a orientação a explicação que foi trazida para nós. Inclusive, mesmo nas obras de André Luiz também é feito esse tipo de informação. É trazido para nós esse tipo de informação. Né? No caso de Ivone do Amaral Pereira, ela viu e descreveu. No caso de André Luiz, ele trouxe para nós. Não pode sim, inclusive, se quiser depois deixar o e-mail, tá? Fica mais fácil. Passa para a Heloísa, por favor, ali que está com a Rubinha, ou com a Vaninha também, que depois, pelo e-mail, eu mando depois esse trecho, para poder ver que tem as explicações bem detalhadas para facilitar. Tá, mas é um tema complexo, a gente precisaria de um estudo inteiro para falar de espírito, de perispírito, falar das suas propriedades, falar da sua elasticidade, como foi colocado, falar das suas conexões com o corpo físico, de que forma que influencia. Então, assim, de imediato é muito difícil a gente fazer uma colocação clara. É importante a gente embasar bem esse estudo para não falar de uma forma superficial. Tá legal? Mas isso aí está bem descrito nesse tema aí, tá? É bem interessante. Passa o e-mail depois, por favor, para a Vaninha e para a Heloísa, que depois elas me passam e eu mando por e-mail. Bom, continuando aqui para nós, para a gente aproveitar esse finalzinho, aqui nesse mesmo tema, a Darlene perguntou também, né, toda e qualquer mutilação do corpo também acontece no perispírito? Essas mutilações, elas são interessantes de serem estudadas. Deixa eu pegar rapidamente aqui um trecho de um livro que eu acabei me esquecendo de deixar à mão, só um instantinho. A gente vai aqui na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para a gente poder entender de que forma que o perispírito, que o corpo físico influencia no perispírito e de que forma que a mente do indivíduo acaba influenciando nesse corpo perispiritual. Deixa eu ver aqui rapidamente. O capítulo Lemer, dos criminosos arrependidos, a questão de número 17. Aqui, só a introdução, para a gente poder lembrar. O espírito Lemer era um criminoso, que era digamos assim, ele praticou latrocínio, né, aquele roubo seguido de morte, e ele foi condenado à pena última, ou seja, a pena capital, que era a execução. Naquela época da França do século XIX, as execuções eram comuns, ou você era enforcado, ou você era guilhotinado, né, inclusive uma herança da Revolução Francesa. E então ele foi guilhotinado, e um mês depois da sua execução ele foi evocado. E então ele falou do constrangimento, falou da vergonha, falou das impressões que ele teve. Mas o detalhe interessante aqui, no item 17, deixa eu ver aqui, não é 17. Está aqui, ó. No item 19, Kardec pergunta, onde vos achais agora? Ele colocou assim, estou no meu sofrimento. Isso porque ele participava daquela reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e havia médiuns ali, né, não apenas os psicógrafos, que eram aqueles que davam a oportunidade do espírito se manifestar, mas também dos videntes, que estavam ali próximos, né, atestando todas as manifestações que aconteciam. E ele colocou que estava no sofrimento. E ele perguntou assim, perguntamos qual o lugar em que vos encontrais? E ele colocou assim, perto da médium. E depois na questão 20, uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ele colocou assim, ver-me-eis sobre a minha forma corpórea, a cabeça separada do corpo. Podeis aparecer-nos? Ele colocou, não, deixai-me. Então essas duas perguntas que Kardec que ele colocou, era exatamente a forma como ele se via. Então, quer dizer, ele se via decapitado, ele se via com a cabeça separada, e por se ver com a cabeça separada, era exatamente aquilo que o perispírito dele manifestava. Então a Darlene perguntou se por acaso as mutilações, elas também se manifestam aqui no perispírito. A pergunta, toda e qualquer mutilação no corpo também acontece no perispírito, desde que o espírito fixe essa imagem na sua mente, ele transforma o seu perispírito naquela ideia. Se por acaso, por exemplo, eu sofri um acidente e perdi parte da perna, eu desencarnando, acreditando que essa minha perna não existe, o meu corpo perispiritual vai tomar esse formato que eu idealizei. Inclusive um pouco mais acima, também foi colocada aqui mais uma questão,
complementando essa mesma questão da força do pensamento sob o corpo fluídico, deixa eu pegar rapidamente aqui, que falava sobre piercing. Quem que colocou aqui agora há pouco? Piercing, tatuagem, cadê a colocação aqui? Quem foi que colocou, gente? Por favor, coloca de novo. Tá aqui, ó. A Jandira colocou, né? Falou sobre família, piercing e tal. Eu não lembro quem colocou aqui, se foi isso exatamente. Deixa eu voltar aqui rapidamente pro final. Foi você que colocou, Mia? Qual foi a pergunta que você pôs? Coloca de novo, por gentileza. Tá aqui, ó. Fala sobre família, piercing, tatu, sexualidade, drogas, profissão. Não. No caso de piercing e tatuagem, é a mesma coisa. Aquilo que eu coloco no meu corpo físico hoje e aquilo que eu fixo no meu pensamento é o que acontece. Se por acaso um indivíduo se vê sem a cabeça, como foi isso relatado para Kardec, imagina o que acontece com uma simples tatuagem ou um simples piercing. Muitas vezes um indivíduo se vê sangrando, como aconteceu, por exemplo, o assassino de Castello-Dary, que é uma outra personagem aqui do livro Céu e Inferno, que é um criminoso arrependido também, que é um espírito que sofreu muito. Ele cometeu um assassinato duplo, um fratricídio, né, que ele assassinou o próprio irmão. Não, mas isso é uma coisa interessante que a gente vai falar, Mia. Um fratricídio. Ele assassinou o próprio irmão porque ele acreditava que o irmão e a sua própria esposa estavam ali tendo um relacionamento extraconjugal, no caso da esposa, e aí então ele matou os dois porque ele era açougueiro. Ele pegou uma faca, matou os dois e tudo mais. Isso foi lá para o século XVII, 1600 e tanto, e depois de 200 anos ele se manifestou na sociedade. E aí então, o que é interessante para nós é que durante esse tempo todo, esses 200 anos em que ele ficou ali preso naquela residência que era onde ele morava, ou que ele acreditava ainda morar, ele se via com a faca na mão ensanguentado. Era assim que ele se descrevia para Kardec. Ensanguentado, ou seja, ele criou essa própria imagem. Então, quando a gente fala sobre essa questão de piercing, quando fala sobre essa questão de tatuagem, inclusive dentro do meio espírita, né, o Armando lembrou ali um detalhe interessante, né, o negócio de tatu e piercing é trazido por obras que se dizem espírita, né, nessas obras dizem ter o Vale do Tatuado. Já li sobre isso, já li sobre o Vale das Insaciáveis, já li sobre o Vale dos Tatuados, temos ali o Vale dos Suicidas, que são nomes que as pessoas dão. Então, quando se fala sobre essa questão de Vale dos Tatuados, Vale dos Piercinados também daqui a pouco, né, insaciáveis, Ju, eram pessoas que tinham uma fixação por sexo tão intenso que eles se juntavam em coletividades, né, vivendo essas experiências sexuais da forma mais degradante possível. Pessoas que, por exemplo, se compraziam com cadáveres, pessoas que eram escravizadas e tudo mais, né? Esse era o relato que trazia para nós. Mas o interessante da gente lembrar, essa questão de piercing e tatuagem, não existe o bom ou o mal. Muitas vezes você coloca, né, eu lembro sempre que eu comento sobre a Vaninha, por exemplo, a nossa amiga Edna, que faz tempo que não aparece aqui na sala. A Vaninha, por exemplo, tem uma tatuagem na perna que tem ali 4 flores que representam os 4 filhos. Aí a gente pergunta assim, poxa, mas a Vaninha vai ser castigada no mundo espiritual pelo fato de ter tatuado um símbolo que lembra dos filhos? Ou era muito mais interessante eu tatuar uma caveira no braço dizendo que eu matei pessoas? Então, na verdade, os símbolos exteriores que a gente coloca é uma questão cultural. Nós temos tribos que valorizam muito essas tatuagens, valorizam muito esses adereços, e isso não prejudica em nada nessa questão moral. Mas a partir do momento que ele se vê assim, que ele se vê dessa forma, quando ele acredita criar na sua mente uma determinada imagem, é aquilo que ele se coloca. Exatamente por essa plasticidade que o perispírito tem e a força do pensamento. Basta a gente ler, por exemplo, lá o livro A Gênese, onde tem o Laboratório do Mundo Invisível, o item 14, que fala para nós assim, que é o pensamento que molda esses fluidos. E no caso do nosso corpo perispiritual, ele nada mais é do que um fluido. Então, quando a gente desencarna, por exemplo, como é que eu vou ser visto quando eu desencarnar? Da mesma forma que eu sou hoje. Com essa mesma imagem, com esse mesmo cabelo meio ralo que eu tenho aqui, que está caindo um pouquinho, com essa mesma aparência, com essa mesma altura e tudo mais. Por que isso tudo? Porque no meu psiquismo, essa imagem está tão marcada que é assim que eu vou me moldar. Mas e se eu quiser, por exemplo, ter uma outra aparência? Basta me concentrar, me fixar meu pensamento, que eu vou conseguir me transformar. Ou, como acontece, que a gente sempre vê, no caso de hipnose no mundo espiritual, isso é muito mais frequente do que a gente imagina, onde temos ali aqueles processos obsessivos que são tão intensos entre os próprios espíritos, que ele deforma o meu perispírito porque ele me concentra
concentra sobre mim tal pensamento que eu fico pensando, que eu me transformo naquilo que ele quer. E aí então são as descrições que a gente tem, por exemplo, da licantropia. Licantropia, aquelas pessoas com imagem de lobos, com aparência de lobisomens e coisa e tal. Isso acontece? Sim, acontece porque há essa deformação. Principalmente entre aqueles espíritos que são mais perturbados. Há relatos, por exemplo, de espíritos que têm aparências cadavéricas, espíritos que têm imagem de caveiras. Por que isso tudo? Porque ele se vê assim no caixão, ele acredita que é assim, e é a imagem que ele cria na sua mente. E a gente diz assim, mas isso aí não tem fundamento doutrinário. Se a gente pega no livro da codificação e vê alguém com a cabeça fora do corpo porque foi decapitado, imagina esse resto que a gente pode imaginar. Inclusive pessoas que têm, por exemplo, deficiências de fala, deficiências auditivas, deficiências visuais, deficiências físicas, vão para o mundo espiritual carregando essas deficiências, até que ele consiga dissipar da sua mente que ele possui, porque aquilo é do corpo físico, não é do seu corpo espiritual. E então ele modifica essas características e vai tomando essa normalidade a partir do momento em que ele faz essa mudança do seu modo de pensar. Tem um relato que eu já trouxe para vocês de um espírito que se manifestou numa cadeira de roda numa sessão mediúnica. Aí todo mundo vai dizer assim, brincou. Se tem um espírito que aparece sem cabeça, por que não pode aparecer um de cadeira de rodas? Ele acredita que ele é assim. Ele acredita que tem essa limitação, ele acredita que não pode andar porque a sua vida física é assim. A partir do momento que ele começa a se transformar, espírito que vai mancando. Já tivemos um relato de um espírito que viveu durante muito tempo com uma deficiência mental. Ele tinha uma limitação intelectual muito forte, e então ele andava de uma forma descoordenada, de uma forma desordenada, se manifestando numa reunião mediúnica. Ele foi já mais equilibrado, já mais consciente da sua nova condição, mas ele foi mancando. Andava mancando porque ele acreditava que era assim. Tem muito, filhinha, tem muito, né? A Vânia perguntou brincando se tem espírito tem medo de barata. Imagina que você desencarnou, ficou preso no seu corpo físico e as baratas andando em cima de você. Você nunca mais vai chegar perto de nada disso daí. Né? A Beth lembrou ali também, né? Trabalho de desobsessão, tem várias situações assim. Lembro de um relato, só para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, pessoal, já estourou aqui o nosso limite. A gente tem, por exemplo, espíritos suicidas. Normalmente os suicidas, depois que passam por esses transtornos, eles ficam durante muito tempo carregando as sequelas das lesões que ele sofreu. Então, por exemplo, teve um caso que foi relatado por um médium muito experiente, ou ele era chamado de doutrinador, né, mas a gente chama ele de coordenador, coordenador de reuniões mediúnicas, de uma pessoa que se lançou na frente de um trem, sofreu toda aquela mutilação, muito natural nesse tipo de situação, e aí depois de um tempo ele se manifestou numa reunião mediúnica que ele não conseguia nem falar e nem mexer os braços. Então no momento em que ele tinha contato com o médium se contorcia, porque o seu corpo perispiritual estava completamente deformado e o médium tomou essa deformação, as mãos entravadas, ele torto na cadeira e tudo mais. E aí, então, depois de várias manifestações, ele foi se moldando novamente, e depois de um tempo ele conseguia já mexer a mão, e depois ele começou a falar. E Ivone da Amaral Pereira também, nessa mesma obra que a gente leu aqui agora, né, o Recordações da Mediunidade, ela fala sobre isso também. Que tinha, por exemplo, ali alguém que tinha se suicidado com um tiro, e esse alguém sofria constantemente por causa desse tiro. Porque ele acreditava ainda que estava sangrando, as impressões do seu corpo físico ainda provocavam uma influência muito grande no seu corpo perispiritual. Então a gente vê que a mente, o poder da mente tem a capacidade de fazer você ser aquilo que você acredita, de você ter aquilo que você é, de que você acredita ter, como nós vimos aqui nesse relato do livro O Céu e o Inferno. Bom, fechando por aqui então, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso trabalho. Certamente aqui eu deixei de responder algumas questões que vocês colocaram, mas infelizmente o nosso tempo acaba sendo muito limitado, mas eu espero que esse pouco tempo que a gente teve tenha sido proveitoso pelas nossas colocações, pelas nossas trocas de ideia e tudo mais, e a gente deixa para o nosso próximo encontro. Né? A gente tem ali, por exemplo, no final de setembro, no dia 29 de setembro, é o nosso a última quinta-feira do mês, então a gente vai ter um outro tema livre no mês que vem. Então, lembrando que é sempre nessa última quinta, né? Então, assim, do pouco que a gente conseguiu trazer aqui para vocês das dúvidas, que certamente são muitas, né? Vocês viram ali que quando a gente
gente começa a colocar, né, essas questões que a gente vê em livros, em situações do nosso dia a dia, histórias que a gente ouve, se a gente não tiver como tirar essas dúvidas, a gente vai alimentar essas fantasias durante muito tempo. Então, não que hoje a gente tenha conseguido dissipar todas elas, mas só a oportunidade da gente expô-las e mostrar que não existe dúvida ingênua ou existe uma dúvida intelectual. Dúvidas são dúvidas. E cada um tem a sua. Eu tenho as minhas, que muitas vezes vocês vão rir e vão falar assim: eu não acredito que você tem dúvida disso. Pois eu tenho. O que eu vou fazer? Enquanto que o outro tem uma outra dúvida e tudo mais. Então, as dúvidas são naturais quando a gente estuda. Quando você não tem dúvidas, significa que você já assimilou aquilo como verdade, mesmo sendo o maior equívoco que pode existir, como a gente já viu. Então tivemos a oportunidade aqui hoje de trocar algumas ideias sobre os vários temas que vocês colocaram, e o nosso estudo aqui, então, né, transcorreu aqui com tranquilidade, com bastante proveito para todos nós. A gente conseguiu conversar sobre os mais diversos assuntos, né? Então, fechando por aqui, né, Luísa, serviu para nós o encerramento? Tá, Wagner, coloca uma de cada vez. A gente vai respondendo. Nós somos espíritos imortais, temos muitas encarnações para tratar desses assuntos. Beleza? Isso aí. Tá, o Renato vai fazer? Beleza, Rei, você pode subir? Beleza, então passando para você. Tá? Então, meus amigos, desculpem se por acaso eu não respondi aquilo que vocês perguntaram. Me desculpe se por acaso a resposta não foi suficiente. Se por acaso ela foi equivocada, a gente procura depois corrigir, né, através de novas pesquisas, de novos estudos e tudo mais. Mas a intenção é a mais positiva possível. Tá legal? Bom, vamos lá. Passando para você, Rei, a gente volta em seguida. Vamos lá.